Olha quem está de volta. Um brinde para essa volta. Um brinde de café, por favor. É isso, estou de volta. Eu queria ter sido bem mais presente aqui esse ano, porém a vida foi uma loucura. Mas é isso, gente. Vamos falar sobre o assunto que eu queria falar hoje. Primeiro vamos beber um café? Tô sentindo o cheirinho do café. Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho estado nos meus pensamentos nos últimos, sei lá, 2, 3, 4 anos. Hoje eu estudo numa faculdade, vou explicar o contexto, né? Antes que eu comece a falar do nada, assim, as coisas. Hoje eu estudo numa faculdade que é a Hillsong College, que é uma faculdade internacional de liderança. E lá eu vejo que muita gente, assim como eu, deixou de seguir os planos de carreira, os planos profissionais, para dizer sim para o chamado de Deus, dizer sim para o ministério, dizer sim para aquilo que Deus chamou as pessoas para fazer. E eu vejo isso muito claro na vida de muita gente lá. Porém, ao mesmo tempo que eu vejo muita gente dizendo sim para Jesus, em toda a minha vida cristã, durante muito tempo, eu vi muita gente dizendo não para o plano de Deus, não para os propósitos de Deus. Fiquei me perguntando por que essas coisas acontecem, sendo que eu vejo que aquilo que eu vivo hoje é muito melhor do que aquilo que eu poderia viver na minha profissão. Eu vejo isso muito claro na minha faculdade hoje, que muita gente deixou carreiras promissoras para seguir aquilo que Jesus queria para eles. A vida cristã é algo que exige renúncia de nós. A vida cristã exige de nós que a gente deixe o nosso próprio eu. E é sobre isso que eu queria falar hoje com você. Às vezes é muito mais fácil a gente renunciar a Deus do que renunciar às nossas próprias vontades. E na verdade Deus está nos chamando para fazer o oposto. Ele nos chama para a gente renunciar às nossas vontades. Eu fui no meu Instagram e eu perguntei, se você não me segue no Instagram. Eu perguntei o que significa ser cristão. E eu recebi muita resposta legal. Ser cristão significa seguir Jesus, aceitar Jesus no nosso coração, crer que Jesus é o Filho de Deus e falar para todos que Ele está voltando. Ser cristão é ser persistente. Ser cristão é entender que sua vontade não existe, mas que agora vive para a glória de Deus. Ser cristão é buscar ser cada dia mais parecido com Deus. Ser cristão é ser íntegro, vulnerável, dependente dele, amável, honesto. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, ser como ele é. Santidade, amor, justiça. Ser cristão é ter Cristo como referência de vida, viver esperando ele, viver a vontade de Deus, abandonar a religiosidade. Ser cristão é viver Jesus, pensar como ele, viver como ele, falar como ele. Ser um seguidor de Jesus, amar a Deus e amar as pessoas. Ser cristão é viver de acordo com a vontade de Deus e a sua graça. E eu achei isso sensacional, eu gostei muito de todas as respostas. E eu penso que ser cristão é isso, é você ser um seguidor de Jesus. E aí eu pesquisei o significado disso na internet. O que é ser cristão? Seguidor de Jesus. Na época que Jesus veio, morreu, ressuscitou por nós, as pessoas usavam essa forma para caracterizar aqueles que seguiam Jesus. Então, ser cristão era ser pequenos cristos. E era uma forma pejorativa de zombar das pessoas que eram seguidores de Jesus. Mas olha que interessante, né? As pessoas achavam que estavam zombando, mas na verdade isso é um elogio. Você é cristão, você é como Cristo, você é um pequeno Cristo, isso é maravilhoso. Ser cristão é imitar Jesus, segui-lo, viver como ele viveu. E aí eu pesquisei também na Bíblia, né, gente? Porque é importante a gente ter a base bíblica, que é o essencial. Afinal de contas, tá, a gente fala sobre seguir Jesus. E o que significa isso? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui um dos essenciais em Filipenses 2, ele está falando sobre o coração de servo de Jesus. Então, uma das coisas que a gente pode aprender como Jesus, aprender a ser como Jesus, é a gente ter um coração de servo. 1 Coríntios 11, 1, Paulo escreve: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses 2, a gente está falando sobre o coração de servo de Jesus.
E aí Paulo tá falando, olha, tornem-se imitadores de Jesus. 1 Coríntios 4,16, Paulo fala exatamente a mesma coisa. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser seguidor de Jesus é isso, é as pessoas poderem olhar para você e elas falarem, uau, essa pessoa é diferenciada, essa pessoa tem um coração servo, humilde, gentil, obediente a Deus, obediente aos seus líderes. Essa pessoa é como Jesus. Isso é muito forte. Ser como Jesus é isso, é você ter um coração de servo, é você colocar os outros em primeiro lugar, sabe? Colocar os outros como prioridade, não a sua própria vida. É morrer para mim mesmo e viver para Deus. Que é isso que Gálatas 2:20 fala, né? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando eu falo que eu sou cristã, quando eu falo que eu decidi entregar minha vida para Jesus, isso significa o quê? Que não sou eu que vive mais, mas é Cristo que vive em mim. A gente vive para Jesus, a gente vive para Ele. Não sou eu que, não é a Isabelle que vive mais, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se eu tenho que imitar Ele, é isso que eu vou fazer. E olha que coisa interessante, quando eu digo sim para alguma coisa, eu tô automaticamente dizendo não para outra. Quando eu digo sim para Jesus, eu estou dizendo não para o pecado. Quando eu digo sim para o pecado, eu estou dizendo não para Jesus. Se eu digo sim para uma vida saudável, eu digo não para coisas, para comidas, para fast food. Quando eu digo sim para viver a vontade de Deus, para viver o projeto que Deus tem para minha vida, eu estou dizendo não para os meus próprios projetos. Porque pode ser que os meus próprios projetos não sejam os projetos que Deus tem para mim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Vida cristã também é isso. Quando eu digo sim para Jesus, eu estou dizendo não para mim mesma. Só que aí tem essa coisa, né? Porque a gente fala sim, a gente quer dizer sim para Jesus, mas a gente tem medo de ser cancelado na internet. A gente quer dizer sim para Jesus, mas a gente tem medo do que os outros vão pensar. E é aí que eu queria chegar. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que eu estou ouvindo? Será que isso tem me edificado ou eu estou precisando voltar para a palavra de Deus? Estou precisando voltar para aquilo que realmente me edifica. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto, dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto, dura para sempre. Se eu pudesse te encorajar hoje, te dar um conselho, seria: seja um pequeno Cristo, seja um cristão. Viva a vontade de Deus para a sua vida. A sua vontade pode parecer boa, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele te criou e Ele tem um propósito para a sua vida, então não desista dele, porque Ele não desistiu de você. João 10:10, Jesus fala que Ele veio para nos trazer uma vida eterna, uma vida em abundância. E é essa vida que eu te convido a viver hoje, uma vida com Jesus, sendo cristão, seguindo a Jesus, vivendo a vontade dele para a sua vida. Deus te abençoe. Tchau! Agora eu vou beber mais café.